Mostrar para vocês como calcular essa rosca sem fim e fazer essa rosca sem fim na fresa, tá? Então, caso prático, o cliente acabou de trazer aqui para a gente, nós temos que fazer o cálculo do passo para poder achar os módulos que vai ser fresado, né? E colocar as engrenagens da grade corretamente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar o passo do sem fim. O passo já foi calculado, ele é 18, tá? Então nós temos aqui, a gente multiplica o passo por 3, tá? Pega o passo de 3, divide por 3 dá 18. Esse é o maior passo que eu consigo medir aqui, tá? Porque essa sem fim tem 4 entradas. Porém, 4 entradas eu não consigo puxar aqui, ó. Ele foge, tá? Foge a rosca. Então, se eu pegar o passo maior com 3 e dividir por 3, eu acho o passo de uma, dá 18. Aí multiplico por 4, dá 72, tá? Então, 72 é o passo de uma hélice dessa. Então, agora nós temos que o passo é 72. O diâmetro externo dela, que é o diâmetro da crista do dente maior, 67. O diâmetro interno da rosca é 40. Nós temos que calcular o diâmetro primitivo, que é 67 mais 40 dividido por 2, 63,5. Então, 67 mais 40 dividido por 2 dá 53,5 milímetros, que é o diâmetro primitivo da rosca. É o diâmetro médio, né, que a gente considera. Agora, a situação é calcular o módulo aparente. Tá? O módulo aparente calculado pelo passo tangencial divide por π. O passo aparente é esse aqui, ó. Esse é o passo aparente, que é 18. Tá? Se a gente pegar 18 e dividir por π, a gente vai ter 5,73 de módulo aparente. Agora, nós vamos achar o grau de hélice, tá? Que é esse ângulo de inclinação aqui, ó. Nós temos que achar esse ângulo de inclinação em relação ao eixo, tá? Esse ângulo aqui é o grau de hélice. Nós temos que fazer essa inclinação na fresadora. Então, para achar o ângulo de hélice de um passo de 72 milímetros, a gente coloca na fórmula. Passo de hélice é igual ao diâmetro primitivo vezes π vezes cotangente de alfa. Cotangente de alfa é 1 sobre tangente de alfa. Então, nós temos que passo 72, o diâmetro primitivo, que é a soma dos diâmetro externo mais o diâmetro interno dividido por 2, vezes π, que é 3,14, vezes 1 sobre tangente de alfa. 72 é igual a 53,5, que é o diâmetro primitivo, vezes π, vezes tangente de alfa. Resolvendo a equação, tangente de alfa é 2,3332. Para resolver essa equação é só pegar a tangente, jogar aqui para cima, multiplicando, pegar o 72, passar dividindo. E multiplicar 53,5 vezes π dividido por 72, que dá 2,3332. A tangente desse número é 66,8. Ou seja, a tangente de alfa 66,8 é 2,3332. Então nós temos que o ângulo de hélice 66,8 graus. Então, eu desenhei aqui, ó, uma simulação de um perfil de dente, olhando aqui, ó, o caracol, tá? Então essas são as hélices. Tracei uma linha de centro aqui, que é um eixo de centro na horizontal, e tracei uma outra reta que é perpendicular ao ângulo de hélice. Faz 90 graus com o ângulo de hélice. Seria essa reta aqui, ó. Por quê? Porque eu preciso calcular essa distância entre hélice na perpendicular para achar a ferramenta que eu vou utilizar, chamado aqui de módulo normal. O módulo normal é a ferramenta que eu vou talhar essa engrenagem, tá? Então vamos lá. Chega bem próximo aqui, ó, dá um zoom aqui. Nós temos que, quando a gente coloca esse eixo na horizontal, cruzando com o eixo perpendicular ao ângulo de hélice, nós temos dois passos. Esse primeiro passo é o passo aparente, PAP. O passo aparente, ele é o 18, que a gente já calculou. Mediu diretamente aqui no ângulo de hélice.
paralelo ao eixo, certo? Então nós temos aqui 18, que é o PAP. Ele está aqui embaixo. Esse é o ângulo, esse é o cateto, na verdade é a tangente, né? Nós temos aqui um triângulo retângulo, com um triângulo retângulo de ponta cabeça, né? Que ele está aqui 90 graus. E aqui é a tangente. Aqui é o cateto adjacente ao ângulo, que é o passo normal, que é o que eu quero calcular. E o ângulo 23.2, que é o complemento desse 66.8. Da onde saiu esse 66.8? É o ângulo de inclinação que a gente acabou de calcular aqui embaixo. 66.8 é o ângulo de hélice. O complemento dele é 90 menos 66.8, que dá 23.2. Nós temos que pegar esse 23.2, que é o complemento desse ângulo. Pode ver que ele forma uma perpendicular aqui, né? Então, 90 menos 66.8 dá 23.2. Esse 23.2 é o ângulo do nosso triângulo retângulo que está de ponta cabeça, que é esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo pintado em azul. Então agora, nós temos a fórmula, na trigonometria, a fórmula do cosseno, que é cateto adjacente dividido por hipotenusa. 23.2 graus é igual cateto adjacente, que é o passo normal, dividido pela hipotenusa, que é o PAP. Vamos lá? Cosseno de 23.2 graus é igual PN dividido por PAP. Esse PN é o quê? É esse aqui, ó. É o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, CA por IP, da cosseno. Isso é lei da trigonometria, isso é matemática, pessoal. Então vamos lá. Fazendo esse cálculo agora, PN dividido por PAP, o PN a gente quer calcular, o PAP a gente já sabe, que é 18. Então, vamos colocar na fórmula? Isolando o PN, nós temos que 18 é igual PN é igual a 18 vezes cosseno de 23.2. Eu só isolei aqui e passei o PAP multiplicando aqui, ó, certo? Multiplicando o cosseno. Fazendo esse cálculo, nós temos que PN é igual a 18 vezes o cosseno de 23.2, que é 0,9191. Na calculadora, você coloca lá, na calculadora científica, 23.2, o cosseno disso é 0,9191. Multiplica por 18, dá um passo normal de 16,54. Ou seja, esse passo normal aqui, ó, ele é 16,54. Esse passo eu preciso para achar agora a ferramenta que eu vou utilizar. Eu vou dividir ele por π. Passo dividido por π é módulo. Isso sempre. Passo dividido por π é módulo. Se eu pegar o passo tangencial dividido por π, eu acho o módulo tangencial. Se eu pegar o passo normal dividir por π, eu acho o módulo normal. O módulo normal é o módulo da ferramenta. Tá? Então vamos lá. Módulo normal, 16,54. Ó. Nós temos que o módulo normal é 16,54 dividido por π, que é 3,14, que me dá um resultado aproximado de 5,25. Pronto, achei a ferramenta que eu vou utilizar para fresar o nosso sem fim. Beleza? Agora, vamos multiplicar esse módulo 5,25 vezes 2,166 para achar a profundidade do dente. Isso é fórmula. Módulo vezes a 2,166, você acha a altura do dente. E multiplicando, dá 11,37 de altura. O que precisamos agora? Achar a relação da grade. Nós já temos a ferramenta, que vai ser utilizada para corte. Nós já temos a ferramenta, que é 5,25. Nós achamos o ângulo de hélice, que é o ângulo de inclinação da ferramenta, que é 66,8 graus. Agora, o que a gente precisa fazer? Achar a relação R, que é a relação que a gente vai utilizar na grade. Para achar isso, nós vamos colocar o passo, que é 72, é o passo de um filete, 73,72. Dividir por Z do divisor vezes o passo do fuso. O Z do divisor é 40, o passo do fuso é 6. Então,
72 dividido por 240 é 0,3. A relação de hélice da grade é 0,3. Ou seja, eu tenho que colocar duas engrenagens que, dividido uma pela outra, dá 0,3 na grade para puxar um passo de 72 milímetros. Então, ou seja, achamos aqui a engrenagem 90 na 27. Se eu multiplicar 90 por 0,3, temos 27. Como é um passo menor do que 240, porque 6 vezes 40 é 240, que seria a relação de grade 1. Quando eu tenho passo menor do que o passo crítico, que é 240, nós temos que colocar a engrenagem maior, que é a A90, no fusor e a menor no divisor. Beleza? Agora nós vamos para a fresa ver o resultado. Estamos aqui na fresa agora. Nós fizemos a inclinação da ferramenta 66,8 graus, tá? Para fazer o ângulo de hélice. Colocamos uma ferramenta módulo 5, aproximado de 5,25, que é difícil de achar comercialmente. Então vamos fazer com 5, que dá perfeitamente para fazer. Tivemos que colocar o cabeçote aqui de lado, né, do ponto fixo, porque nós não temos curso aqui, comprimento suficiente para poder dar a saída. Só para travar aqui, para poder não vibrar a peça. Fizemos já o primeiro passo. Dá uma olhada como é que ficou aqui, ó. Esse foi o primeiro ângulo de hélice. Agora nós vamos fazer 10 rotações aqui, ó, para puxar o próximo e fazer depois o próximo fio. Depois puxar mais 10 rotações aqui, fazer o próximo, mais 10 e faz a terceira entrada. Beleza? Até finalizar a quarta entrada. Então nós temos 4 processos desses diferentes, cada um girando 10 vezes aqui no cabeçote universal. Agora, como que ficou a nossa grade? A nossa grade ficou, lembra que ficou 90 na 27? Nós temos aqui 90 dentes ligado na 27. Nós colocamos duas intermediárias por tratar de uma rosca esquerda. Beleza? Quando é rosca direita, nós temos uma intermediária só. Quando é rosca esquerda, a gente coloca duas intermediárias. Segundo filete. Agora a fabricação da engrenagem com 23,2 graus. Inclinação da mesa 23,2 graus. Dente a dente, módulo 5,5. Veja como é fácil fazer com o software Renania. Nós vamos ter aqui, ó, na coluna da esquerda, todos os dados referentes à fresadora que nós vamos utilizar, ao sem fim, e referente à coroa que nós vamos fresar. Então, a nossa fresadora tem 40 dentes no divisor, passo do fuso 6. O nosso passo de hélice, né, que é o passo aparente do sem fim, 72, número de entradas 4, diâmetro externo 67 do sem fim e diâmetro interno do sem fim 40 e o Z da coroa 34. Inserindo esses dados, todo o cálculo é feito automaticamente pelo software e nós teremos aqui o ângulo alfa 66,81, como a gente calculou. Nós temos o passo normal 18, temos a relação de hélice 0,3, que nós vamos inserir no software Renania agora, e o módulo da ferramenta 5,56. Com o número de dentes de 34 da engrenagem, ele vai me dar aqui, ó, o diâmetro externo, 206,26, o diâmetro interno, 194, e também a distância entre eixos, entre centros do sem fim e da coroa, que é 124,15. Agora nós vamos pegar o 0,3, copiar e levar até o software Renania.
Vamos colocar aqui, ó, a opção Renânia, colocar 0,3, já está aqui, né? Com duas engrenagens para facilitar o cálculo e grau de precisão 5. Calculando, nós temos aqui o 90 na 27. Então, o B vai no divisor e o A vai no fuso. Então, qualquer uma dessas quatro engrenagens aqui vai me dar uma relação de 0,3, que vai ser utilizado para fresar o nosso sem fim. Para adquirir o software Renânia, entre em contato no WhatsApp 14 99842 1100. Qualquer dúvida, estamos à disposição.